Olá, eu sou a Priscila Miguel e há mais de um ano eu desenvolvo o projeto do Cinema Sim aqui em São Paulo. Desde cedo, o cinema sempre foi algo que me atraiu, me despertou e me ensinou muitas coisas. Eu sou mineira, eu já comentei antes, de uma cidadezinha do interior que nem sala de cinema tem, mas com a TV e a locadora, e isso há muitos anos, eu ia tentando suprir as necessidades que eu tinha. Depois, com a internet, as coisas foram ficando mais acessíveis. E, logicamente, a partir do momento que eu entrei para a equipe do Cinema Sim, vim para São Paulo, me aproximei ainda mais desse meio que eu já gostava tanto, foi natural querer aprender mais e mais sobre a mágica por trás das câmeras. Mas eu não queria ir logo me jogando numa faculdade. E nessa de, preciso fazer algum curso, uma oficina, meu amigo Danilo Calazans, do site Pipoca de Pimenta, me indicou um curso de férias que ele havia feito e gostado muito. Quando eu vi o cronograma do curso, de cara eu me interessei e decidi fazê-lo. O curso em questão é o Cinema Total Férias do Instituto de Cinema aqui de São Paulo, uma escola com uma energia surpreendente e professores com uma bagagem e uma paixão gigante pelo que fazem. E foi no Instituto, que agora é o nosso parceiro, que as entrevistas foram gravadas. Durante o curso me veio a ideia de fazer esse projeto de entrevistas com mulheres que atuam no audiovisual. Após conhecer o que havia de trás dessa mágica, muito trabalho, dedicação, amor, entre outras coisas, eu também aprendi que as mulheres ainda são minoria nesse meio. Então eu decidi que eu precisava conhecer mais a história delas e compartilhar com vocês. Ser mulher por si só já é um desafio diário. Imagina então quando você atua no mercado majoritariamente masculino. Espero que gostem, que se tiverem alguma dúvida, sugestão, enfim, envie uma mensagem pra gente. Beijos e até breve. Tudo bem? Tudo bem, Keca Reis, também. Take 1. Primeiro eu queria aqui com a Thais Guimarães. Oi, Duda, tudo bem? Obrigada pessoal, por ter aceitado o convite. Oi, Nath, tudo bem? Obrigada por ter aceitado. Oi, Júlia. Obrigada por ter aceitado. Hoje eu estou aqui com a Viviane Monteiro, nossa querida atriz, e nós vamos contar um pouquinho da sua história. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo e você? Também. Primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado participar. Você está sendo a primeira entrevistada, então isso é muito legal, porque está aqui no Instituto e ser uma professora daqui, já que a ideia surgiu aqui também. E aí eu queria que você começasse contando, lá quando você era pequenininha, o que você pensava em fazer, e se acabou condizendo com o que você queria, se você mudou de ideia muitas vezes, e como que você chegou a se tornar uma roteirista, premiada pela TNT. Vamos pensar assim, né? Não é aquela história bonita de desde pequena eu pegava a câmera e queria ser cineasta, não. Chegou no terceiro ano, eu não tinha a menor ideia do que fazer, gostava de uns filmes independentes, anos 90 ali, e falei, acho que é isso, vou fazer cinema e tal, mas muito sem saber de nada. Muito sem noção, aquela coisa adolescente de falar assim, não gosto de nada, gosto de ver filme, vou fazer. Vou pra arte que vai dar certo. Super, né? Super inclusive, boa tem ideia. muitos filmes que te mostram isso, vai pra arte, é trabalhoso, mas no momento recompensa. você faz sucesso. E aí, acabei indo pra UNB, Comunicação Social lá, com habilitação em audiovisual, e de lá também não sabia ainda que ia ser roteirista, foquei mais na edição durante o trajeto, até dirigi, roteirizei um curta e tal, mas sempre fazendo os cursos de edição, nunca voltada tanto pro roteiro. E aí depois da UNB eu fui para um mestrado em educação, porque eu tinha essa pegada de querer dar aula de alguma forma e achava que eu não estava preparada se eu não tivesse uma bagagem um pouco maior. Eu queria fazer algum tipo de oficina com criança e adolescente também. Legal. E aí emendei o mestrado e enquanto eu estava no mestrado em educação, eu prestei um mestrado que é essa colaboração da CAPES e da Fulbright, que não está rolando mais no momento, que eu espero que volte, que é muito boa. Eu indico para todo mundo, falo, gente, manda e-mail, porque isso tem que voltar de alguma forma. E que dava uma bolsa, você tinha que competir com brasileiros aqui primeiro, para depois ganhar e tentar... Isso também nos Estados Unidos ou outros países? Só Brasil e Estados Unidos, né? Então, um programa para roteiro específico que a Fulbright fez essa parceria com a CAPES. Aí eu passei, e aí a gente tinha que também escolher a universidade e tal, acabei indo para Northwestern, e lá que foi, eu falei, não, eu sou roteirista, eu já sabia, né? Já estava gostando mais dessa área de roteiro.
Mas lá que eu assumi mesmo, não é isso. As pessoas Saiu do chegavam... armário. As pessoas chegavam e falavam, sou escritor e tal, né? As pessoas, meus amigos, meus colegas de classe. Eu falei, nossa, será que eu também tenho que falar isso? Eu escrevo, então é isso. Eu sou roteirista. E aí lá eu... Parece que tem um peso quando você diz, né? Exatamente. Aí lá eu falei, não, acho que eu sou... E aí é isso, mas se eu penso assim de uma semente, de quando que veio, eu tenho muito essa imagem da minha mãe vendo um VHS depois do outro, quando meu pai ia pescar, assim, tal final de semana sozinha, aquela pilha diminuindo e tal, mas eu não sei se eu inventei essa imagem ou se ela é verdadeira mesmo, e hoje não importa, eu falo que é isso. Eu falo que não, eu cresci assistindo minha mãe assistir filmes. Sim. E aí essa pode ter sido semente. E você lembra de algum que ela gostava muito? Não lembro de nada, eu lembro só da imagem da pilha indo embora. Devia ser... O que tem de blockbuster na locadora nos anos 90? Nos anos 90, o que tivesse ali, ela pegava. Eu sou mais de TV do que de cinema. Eu comecei a trabalhar com cinema nos últimos 5 anos, assim. E quando eu era criança, eu fui daquela geração de crianças criadas na frente da televisão. Antigamente não tinha muito... Hoje em dia eu sou mãe e os pais da minha geração têm já um certo senso crítico, uma preocupação. Na nossa época não existia muito isso, existiam 4 canais de TV, 3, sei lá, era Globo, SBT, Manchete, Bandeirantes, acho. E aí eu cresci na frente da TV e aí sempre me intrigou, assim, eu lembro de criança... fazer com as minhas primas um telejornal. Uma vez eu achei uma fita de fazer um telejornal, mas não era nem um telejornal daí em TV, era um telejornal em fita cassete, imagina. Então acho que a televisão tinha essa magia pra mim. E aí, minha mãe foi trabalhar na TV Cultura, trabalhou lá por muitos anos, então também sempre tive uma certa proximidade já com o pessoal de televisão. Mas eu fui, na adolescência, eu fui estudar rádio e TV porque eu gostava de escrever, eu não sabia, não era uma consciência assim, vou trabalhar com audiovisual. E eu gostava de escrever, minha mãe trabalhava em televisão, mas era jornalista, e ficava dizendo, pô, não faz jornalismo, não faz. Acho que ela era clarividente. Ela percebeu que lá pelos anos 2000 e tanto, jornalismo já, depois da internet, jornalismo já, não teria esse espaço todo. E eu também não tinha nenhuma expectativa que eu iria trabalhar com roteiro, mesmo porque eu não comecei... Eu sempre quis escrever, mas eu não comecei a trabalhar com roteiro de cara. Eu fiz 4 anos de faculdade de rádio e TV no interior de São Paulo. E aí tem aquela coisa muito legal de fazer faculdade no interior, que você faz a faculdade como deve ser, ou seja, não faz nada, só bebe. Quer dizer, aproveita a vida, também. Minha filha ouvindo, né? Aproveita a vida nessa idade. E a faculdade de rádio e televisão no interior, na época que eu fiz, eu entrei na faculdade em 93, era assim... É muito difícil saber ali mesmo os professores o que acontecia na prática do mercado, porque você estava no interior tinha uma TV, a Globo, uma afiliada da Globo, então era mais uma baderna, assim, mais aquela coisa de faculdade, de você estudar filosofia, de você fazer na época eu gostava bastante de rádio, inclusive, isso é uma coisa que a faculdade me despertou a atenção muito, acho que isso tem a ver com os professores, sempre tem a ver com os professores, foi mais rádio do que a televisão, no fim das contas. Você já tinha alguma referência, algum interesse por roteiro? Ou se a arte surgiu como uma opção depois? Eu tenho uma família de escritores, então eu certamente já tentei escrever antes, mas nunca ficava bom. Sempre ficava muito ruim. Você tem certeza se pediu alguém para ler? Ou só você lia? Não, mas eu li depois. Assim, eu tinha vários cadernos, eu escrevia besteira, né? Eu queria ter uma banda quando eu era pequena. E aí eu escrevia música pra banda, porque eu não sabia tocar nenhum instrumento, aí eu ia ser Você é a produtora da banda. Pronto. Eu sou a produtora da banda. Que risco que eu corri. E aí, quando que começou, assim, vou fazer isso, uma profissão, quando eu cresci, ou no início era só por diversão e você optou por outra carreira? Não, na verdade eu comecei a me identificar com design e resolvi que eu ia fazer design gráfico na faculdade. Terminou sem rolar, né? Terminei fazendo engenharia, mas aí eu acho que eu era mais pra essa banda de design mesmo. E quando chegou no meio do curso eu já não aguentava mais e larguei o curso e resolvi fazer artes visuais, que era meio que na área, ou cinema, tava nessa dúvida. Eu resolvi vir fazer o curso e eu achava que o roteiro era a última coisa que eu ia gostar, porque eu realmente nunca tinha escrito nada que prestasse.
E aí quando chegou aqui, meu roteiro foi escolhido e eu fiquei super feliz, assim, né? Mas eu não acreditava que eu ia gostar de roteiro, realmente. Você é de onde? Então, na verdade, eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei para São Bernardo com 3 anos. E aí voltei para cá com 18, assim. Então, meio que eu fui criada em São Bernardo. Tá. E quando você era pequenininha, já tinha essa veia artística? Não, eu tinha a veia da sobrevivência, na verdade. A veia artística, a veia da pessoa que não nasceu na época. Não sei se é uma referência de vocês, jovens. Mas a época, a gatinha era a Luciana Vendramini. Uhum. Então, ela era o que eu não sou. Então, você tinha que se virar, entendeu? E aí eu era mais engraçada, eu era a que fazia pra chamar atenção, né? O nome disso é carência. Mas eu fazia isso espontaneamente. Mas imagina que lá em São Bernardo nunca tinha nem ido ao teatro, assim, não sabia que existia. Eu via na TV e achava que as pessoas meio que nasciam, que era isso, você nasceu atriz, assim. Você falou da Luciana Vendramini. A Luciana Vendramini ela era a referência das meninas gostosas, assim, um pouco mais velha, que os meninos olhavam. Então as meninas queriam meio ser a Luciana Vendramini. E aí, quem não era meio a Luciana Vendramini, eu alta, esquisita, corcunda, magricela, então a gente tentava, mas essa coisa de ser atriz, ser artista, depois que eu entrei na faculdade, que eu entendi que eu queria fazer isso, porque até então eu queria fazer outras coisas, assim. Nem tinha na minha casa, assim. Eu queria ser engenheira genética. Porque meu irmão assistiu Blade Runner e ele queria ser engenheiro mecatrônico. E aí, como eu era muito parceira do meu irmão, eu falei, ai, então eu vou ser engenheira genética. Eu nem sabia direito o que é, até hoje eu não sei o que é, inclusive se eu queria souber. Então, e aí, mas meu irmão virou engenheiro mecatrônico, mas eu não tinha essa cultura. Abandonei meu irmão. Deveria ter seguido, porque hoje ele tá aí, né, bem, eu tô aqui ralando no Brasil. Mas eu não tinha essa coisa de ser artista, atriz, eu nunca tive nenhuma referência. Era tipo meu pai açougueiro, minha mãe dona de casa, e eu só poderia ser ou médica ou advogada. Depois, entrando na faculdade, que eu vi o pessoal fazendo teatro, eu falei, o que é isso aí que o pessoal tá fazendo? Tá se divertindo. Daí acabou a minha vida, né? Acabou a minha vida. Quando eu entrei pro teatro, falei, eu quero fazer isso. Aí falaram, não dá dinheiro. Eu falei, não, comigo vai ser diferente. Não foi. Mas eu tô aqui. Mas eu tô indo. Mas eu olhava realmente as atrizes, atores na TV e achava, não sabia que eles faziam um curso, que era nascer eu achava como é que a pessoa nascia e Deus olhava e falava, você vai ser ator. Eu realmente achava isso. E eu ia ser médica engraçadinha. E como que foi as primeiras experiências no teatro? Então, putz, eu não sei se você já fez teatro. Não. Só escola lá? Não, que assim, é que pra bater, sabe quando bate? O negócio quando bate? Então assim, quando eu entrei pro teatro, eu falei, meu Deus, minha vida era chata até hoje. Minha vida era muito chata, eu era muito idiota, tudo era ruim. Eu tava esperando, eu fui criada sem saber, como esperando. Se você não tivesse feito nada até aquele momento. Sabe assim, sabe Matrix, assim, quando dão uma pílula. E eu falei, cara, o que é isso? Aí comecei a estudar, e comecei a, enfim, mas trabalhando no banco, fazendo todas essas coisas que as pessoas que não têm patrocínio fazem, tentar ganhar dinheiro. Aí larguei a faculdade, porque eu queria fazer teatro, mas aí eu sofri muito preconceito do entorno, do pai, né, do meu irmão, falou, não vai fazer teatro. Aí prestei outra faculdade, larguei, e aí prestei a EAD, e aí depois da EAD de Escola de Arte Dramática, aí segui lá, montei as Olívias, a gente fez o grupo As Olívias, aí comecei e não parei nunca mais. Fora essa questão do dinheiro, que a gente sempre brinca que artista não ganha dinheiro, que é difícil, é um pra 100. Então, não, mas eu posso dizer que eu ganho bem, assim. Aqui a gente tá em São Paulo, né? Então, São Paulo ganhar bem significa fazer as 3 refeições tranquilamente. Mas eu acho que é isso também, se você faz o que você gosta, você dá um jeito, entendeu? Você se vira de um jeito ou de outro pra aquilo acontecer. Então é o que eu tento fazer. Eu escrevo, eu dirijo, eu atuo pra dar conta da minha isso profissão. foi uma coisa natural, você tem uma preferência por atuar, por dirigir, por escrever? Ou eu comecei a escrever por conta das Olívias, por conta do Multishow, que a gente escrevia para Olívias na TV. E eu sempre gostei, eu sempre meio que fiz as minhas próprias coisas, assim. Eu nunca dependi muito
do externo. E hoje você então, também tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, tem 2 canais no YouTube, um que é o Mulheres Ácidas e outro que é o Mundo Maravilhoso de Cris. Porque eu gosto de produzir, assim, eu sou meio também louca que produz, sabe? Então é isso, eu vou fazendo minhas coisas e eu acho que eu comecei a escrever pra atuar mais. Eu gosto dos dois, 50%, acho que não, 100%, 100%. Gosto de estar no palco e gosto de escrever. São energias completamente diferentes, mas eu acho que, inclusive por eu ser atriz, eu tenho uma coisa muito legal de ter lido os melhores roteiristas do mundo, assim, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, inclusive fica a dica do Tia Cris, né? Ler Shakespeare, ler Ibsen, ler Chekhov, que são os melhores escritores do mundo, né? Então, ler Ésquilo. Então, essa coisa de escrever diálogo, é uma coisa que eu acho que o ator tem, não natural, óbvio, você tem que trabalhar, exercer, mas é um caminho já que a gente já tem, assim. Então, pra mim é bacana. E agora eu tô com Mulheres Ácidas, que é um espetáculo que eu escrevi, com a direção da Kito, que era minha professora na EAD, e com a Mari, que é minha parceira, meu unha cravada, assim. Você já sonhava em ser atriz, em fazer teatro, TV? Ou... Nossa, eu queria muito ser atriz. Eu queria ser atriz, cantora da Disney. Eu queria fazer teatro, eu queria fazer televisão, eu queria fazer tudo. Mesmo cinema, assim. Acho que quando eu era pequena eu pensava muito menos nisso. Mas eu tinha um prazer, assim, em ser o centrinho das atenções e fazer as pessoas rirem. Mas não foi o que eu segui logo de cara. Então, eu fui crescendo e eu fui sendo barrada, de certa forma, pela família, enfim. E então eu não consegui Porque fazer eles achavam que era um caminho ruim, que não daria dinheiro, ou que... Na verdade, assim, a maior preocupação... A minha mãe sempre me apoiou, na verdade. Mas a maior preocupação era dinheiro, mas também o meio. Sempre tem aquela coisa do meio. Como que você acabou chegando em produção? Tá. Quando eu era criança, eu sonhava em ser advogada. Que é ridículo, porque eu dei direito depois de um tempo. Eu sou do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, em Taubaté. Eu cresci num sítio e tudo mais. Aí, eu tive muita influência do meu padrasto em relação ao cinema e tudo mais. E quando eu fiz 13 anos, eu mudei pra cá, por uns motivos. E aí eu fiquei 6 meses me estabilizando aqui na cidade. Com 14 anos eu falei, acho que eu quero estudar cinema, né? Tipo, e eu tava, tipo, no começo do ginásio. E eu falava assim, não, eu acho que eu quero fazer cinema em Pernambuco. Umas coisas ridículas assim da cabeça. Tipo, Mas aí cinema anos... em qual área? Não, eu falei que eu queria fazer, não sabia o que eu queria fazer. Aí eu entrei com 14 anos numa escola de cinema, tipo, foi tipo, a maior... Não podia entrar, você só podia entrar com 18 anos. Aí eu consegui autorização, tipo, fiz o que acontecia e entrei. Aí comecei a estudar roteiro, comecei a estudar direção, estudar todos os fatores técnicos dentro do audiovisual. E aí eu, tipo, durante as aulas, eu gosto de organizar as coisas, vamos começar a organizar as coisas. Aí a menina virou pra mim, acho que você gosta de produção, né? Eu falei, sei lá, acho que sim. Então vai. Aí a gente entrou, aí eu entrei nessa vida, comecei a fazer curta. Muito jovem, né? Um pouco. Aí comecei a fazer curta, comecei a conhecer a galera, estudei em várias escolas de cinema por aqui. E a gente fui conhecendo muito, tipo, errei muito. Eu era uma produtora horrível, era horrível. Tipo, eu admito isso pra mim, eu era horrível. Uma galera que me conhece há muito tempo sabe disso, que eu era muito ruim. Mas você não acha que é uma questão que eu era bem matura de também. Autocrítica? Não, eu acho que assim, quando você faz produção, você tem que ter uma estabilidade emocional muito grande, sabe? E acho que isso a gente só adquire ao longo do que você vai passando e tudo mais. Eu nasci em Caruaru, em Pernambuco, e morei por 15 anos em Belo Jardim, que é um outro interior. Depois eu fui para Recife fazer faculdade, estudar e tudo mais. Mais velha já. Mas quando você era pequenininha lá, já tinha essa veia artística? Já pensava em teatro? Eu era uma criança muito sozinha. Então, como eu tinha muita fantasia em casa de carnaval e festa junina e eventos da escola,
eu brincava muito com as fantasias. Eu brincava assim, hoje eu vou ser isso, hoje eu vou ser aquilo. E era minha brincadeira, brincava com as bonecas. Apesar de ter uma irmã mais nova, ainda assim eu era sozinha, porque minha irmã mais nova sempre estava brincando de business, de empresa, com as amiguinhas do colégio. E as minhas amiguinhas não seguiam muito a minha pegada, assim. Então eu brincava com as plantas, com o urso meu, com boneca, e era sempre assim, hoje eu vou ser isso, hoje eu vou ser aquilo. Eu não falava que eu tava brincando de atuar ou de teatro. Até porque você não tinha essa consciência. E aí era isso. Eu já fazia dança, né? Eu entrei na dança um pouquinho mais tarde do que normalmente as meninas entram. As meninas entram com 3, 4 anos, eu entrei com 6. Opção dos seus pais ou você tinha interesse? Opção dos meus pais. A menina não tem nada pra fazer, bota na dança. Qual o tempo? Aí a pessoa se apaixonou pela dança, né? Então eu brincava muito de dança e fingir que eu era várias coisas. Assim, pegava fantasia de carnaval e eu ficava fingindo pela casa. A referência que eu tinha mais era novela, né? Vou brincar de novela, era o que eu falava, assim, entre aspas. E era isso. E aí você fez dança por quanto tempo? Eu fiz dança a vida inteira aqui, naquele esquema, né? Entrando e saindo do curso sempre por causa do vestibular, ou faculdade, ou estágio. E sempre que eu escapava e arrumava um tempinho, eu voltava pra dança. Eu fiz jazz, fiz contemporânea. Eu entrei no jazz, o primeiro contato foi com jazz. Eu fiz jazz contemporânea. Cheguei até a substituir uma professora lá de uma academia que eu fazia monitoria. Eu substituí em dança do ventre. Mas aí aí eu danço frevo, eu danço tudo que é dança típica lá de Pernambuco. Eu danço coco, baião, chachado, forró, frevo, ciranda. Todas essas danças eu não precisei assim ter aula, né? Já era parte da era nossa, assim, então eu danço. Mas de treinar mesmo era jazz, contemporânea, dança do ventre, umas danças de salão que eu também fazia monitoria, então eu ajudava os professores com os alunos. E o teatro surgiu como? Na escola você já tinha? Porque eu fiz na escola umas 2 ou 3 peças, nada muita coisa, mas eu lembro de fazer, ficar nos bastidores. Sim, teatro na escola sempre, mas é aquela coisinha de escola. E quando eu cresci, eu queria, na verdade, fazer cinema. Eu queria fazer facul para cinema. E em Recife não tinha, quando eu prestei vestibular, não tinha cinema. Só tinha cinema digital numa faculdade particular. E mesmo assim, eu até teria feito, mas quando eu olhei a grade, eu falei, não quero cinema digital. Quero cinema pro velho, sabe? Película. Aí eu falei, teatro também não dá, não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer publicidade. Aí eu me formei em publicidade, viajei um tempo e tal. Quando eu voltei, eu falei, quer saber? Entrei direto assim no teatro, eu fiz estágio em umas rádios, no marketing promocional em Recife. Estagiei em umas rádios, numa emissora de televisão. Foi muito legal, assim, eu aprendi pacas, muito. Mas eu queria mesmo estar ali no palco, e eu acho que é uma busca incessante, assim, é uma investigação constante do ser humano que tá intrínseca às artes da presença, assim, sabe? Dança, teatro, performance, tudo que exige muita presença, você é meio que viciante. E se tinha algum referencial que já te guiava por esse caminho ou se era algo completamente diferente? Na verdade, cinema diretamente não. Eu acho que eu sempre, desde criança, tive uma conexão muito grande com arte, mas arte muito mais ampla, então a questão de sensibilidade artística, mas o meu caminho ele foi muito mais pelo teatro. Eu sempre gostei muito mais de teatro, eu sempre fiz parte de grupos de teatro. Atuando também, produzi peças de teatro. E aí, quando estava naquela fase de, vamos fazer, o que você vai fazer para o vestibular, né, o que você vai prestar para o vestibular, eu acabei fazendo o vestibular para artes cênicas. Então,
Eu fiz as provas práticas e fiz tudo, e paralelo a isso eu também falei, bom, o que seria próximo a artes cênicas? Na época ainda não existia audiovisual na USP ainda era o início, ainda era rádio e TV, e aí eu então prestei para rádio e TV. E você era aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo. Então fiz rádio e TV, que era o que deu origem hoje a maioria dos cursos de audiovisual, multimídia. Então era a carreira que estava mais relacionada ao cinema, exceto aquelas faculdades que tinham cursos de cinema mesmo. Se você já tinha uma tendência para seguir carreira no cinema, quais foram as referências que te levaram para essa área? Então, é uma história muito curiosa, assim, porque quando eu tinha uns 12, 13 anos, me bateram vários questionamentos do que acontecia com as pessoas quando eu não estava olhando para elas, assim, se elas sumiam, o que acontecia quando a vida para depois que a pessoa sai do meu campo de visão. E aí eu fiquei nessa crise um bom tempo, assim, aí um dia eu estava sentada, eu lembro exatamente, na mesa da escola, assim, e tinham duas meninas conversando na minha frente, e uma estava contando do pai para outra. E aí eu olhei e falei, puta, então acontece alguma coisa quando eu não tô vendo, sabe? E aí eu olhei e falei, não, então a minha missão agora vai ser contar o que acontece quando eu não tô vendo. E aí aí eu lembro que nessa época também teve um blackout aqui em São Paulo, aí eu decidi fazer um documentário, 14 anos lá com a câmerazinha. Aí entrevistei todo mundo da escola pra saber a responsabilidade com a energia elétrica que eles tinham, que a gente tinha que cuidar. Aí depois disso foi uma coisa que foi amadurecendo.